Então, queridos irmãos, bom dia, sejam todos bem-vindos na madrugada da reunião de oração. E hoje nós vamos ter um tema muito importante, que é perdão e salvação. E conosco está o irmão Joséilson Borges, da Assembra. Obrigada, irmão, e que o Espírito Santo esteja com o Senhor. Amém. Obrigado, irmã Alexandra. Esse assunto sobre salvação é um assunto bem longo, bem detalhado, né? Bem, podemos dizer, detalhista. Por quê? Porque o mundo hoje, ele olha o assunto da salvação bem diferente dos reformistas, daqueles que têm a verdade, daqueles, conforme diz o Espírito de Profecia, foram retirados da pedreira do mundo pela talhadeira da verdade. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, diz: pois pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não é de vós, isso é dom de Deus. Então, quando nós analisamos Efésios 2:8, o mundo pensa, nós somos salvos pela graça. Então, eles já resumem a salvação simplesmente em um termo. Mas a salvação é fases, são 3 fases, processos. Então, quando nós entendemos Efésios 2:8, nós entendemos que esse aqui é a primeira fase, a justificação pela fé. Então, uma coisa é a justificação. Justificação é a mesma coisa de perdão. Salvação é justificação, santificação e glorificação. Então, o mundo, as igrejas populares, elas olham a salvação apenas na primeira fase. Elas dizem, somos salvos pela graça, nada mais precisamos fazer. Somos salvos. Isso, inclusive, se choca com Hebreus capítulo 12. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, a salvação, nós podemos dizer que a salvação são fases, são processos, são atos. Justificação é perdão. Inclusive, esse assunto da justificação, da salvação e da glorificação é o assunto dos últimos dias. Certo dia perguntaram para a profeta do Senhor, o assunto da justificação é o assunto da tríplice mensagem angélica? Então ela disse, é em verdade. Porque quando nós entendemos o assunto da justificação, que é perdão, da santificação, que é mudança de vida, e da glorificação, que é aquele processo que nós vamos passar na volta de Jesus, então automaticamente nós estamos pregando a tríplice mensagem angélica. Nós estamos dizendo ao mundo que ele precisa reconhecer a sua dependência, a sua fragilidade, reconhecer que sozinho ele é incapaz de alcançar o perdão e que ele precisa mudar de hábitos para morar com Deus. Então nós podemos dizer que a justificação é um ato, é um título que nós recebemos. Nós somos justificados pela fé, como dizemos aqui, como vamos ver nos textos mais à frente em Romanos. Nós somos justificados pela fé. O que é o processo de justificação? O processo de justificação é quando nós entendemos a nossa situação. Já o processo de santificação é um processo, como eu citei, é um processo de reparar o caráter. Quando nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós perdemos uma parte do nosso caráter e adquirimos uma imagem de Satanás. Nós ficamos com alguns traços divinos, mas perdemos uma parte e adquirimos traços do inimigo. E esse processo de santificação, é um resumo que eu estou fazendo, vou detalhar mais, ele faz com que a gente volte a ter o caráter divino. Então, a justificação é um título que nós recebemos, o título de ser justo. Já a santificação é a reforma do caráter. Então, a justificação é quando nós entendemos a nossa situação. Eu quero levar os irmãos a meditar em alguns textos. Está aqui em Romanos.
Romanos capítulo 3, versículo 10, diz o seguinte: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram do caminho e justamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum. A sua garganta é um sepulcro aberto. As suas línguas enganam. Veneno de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue, e sem seus caminhos a destruição e miséria, e eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Essa aqui é uma das situações nossa. O apóstolo Paulo, depois de ter o encontro com a verdade, ele foi impulsionado pelo Espírito Santo a dizer: miserável homem que sou. Então, quando nós nos tornamos contritos, porque todos nós somos pecadores, mas tem um pecador contrito e o pecador não contrito. O pecador contrito é aquele que reconhece a sua incapacidade, a sua indignidade de receber do céu o perdão. Quando nós olhamos o pecado na sua verdadeira forma de degradação, sujeira e contaminação, a partir daí o Espírito Santo começa a nos levar a Cristo. O primeiro passo é quando nós somos colocados diante da lei de Deus. Quando nós somos colocados diante da lei de Deus e o Espírito Santo nos convence e nós aceitamos a operação do Espírito Santo, então nós somos levados a dizer: eu estou perdido, eu estou miserável. Quem me livrará do corpo desta morte? Nesse momento o Espírito Santo diz: vem, eu conheço alguém que pode te ajudar. Você não pode mais voltar ao passado para corrigir os seus pecados, mas você tem uma chance de escape. A palavra salvação, ela tem uma origem grega, sotéria, significa transmitindo uma ideia de cura, reeducação, remédio, resgate. Então, quando nós olhamos a palavra salvação, devemos nos lembrar das fases. A primeira fase é salvação da consequência do pecado, justificação. Isso é um ato. É no momento que Jesus coloca diante de nós o seu perdão. Então, nós somos perdoados pelos méritos de Jesus. Por quê? Porque nós não podemos voltar ao passado e corrigir os nossos erros. Então, quando nós conhecemos a Jesus, Jesus perdoa os nossos pecados passados, aqueles cometidos no tempo da ignorância. Então, nós somos perdoados porque eram pecados que cometíamos na ignorância, sem conhecer a verdade, sem entender. É a justificação pela fé. A salvação, a justificação, ela sempre foi pela fé. Apesar que a santificação também é pela fé que gera as obras. A justificação sempre foi pela fé. O povo de Israel, no passado, quando eles eram levados ao santuário para sacrificar um cordeiro por seus pecados, eles também eram pela fé, porque o sangue de bode, de touro, não tirava pecados. Então, pela fé, eles levavam o cordeiro ao santuário, depositavam pela fé os seus pecados na cabeça do cordeiro, e pela fé eles saíam do santuário, depois de todo o processo de sacrifício. Pela fé eles saíam do santuário acreditando que o seu pecado havia sido levado para o santuário e ele havia recebido perdão. Pela fé, o povo de Israel olhava para o futuro. Eles olhavam para o futuro, vendo que no futuro o Cordeiro de Deus haveria de morrer por seus pecados. Hoje também, pela fé, nós olhamos para o passado, há mais ou menos 2000 anos atrás, e vemos que os nossos pecados foram levados
também para o lugar santíssimo do santuário celestial. Então, a justificação, ela sempre foi pela fé. Quando Adão foi levado a sacrificar o primeiro cordeiro, Adão olhou pela fé que num dia o seu amigo precioso haveria de morrer por ele, pela fé. Então, a justificação, ela é pela fé, ela é pela graça. Não é por nossos méritos, não é por nossos esforços. Quando nós olhamos para Romanos e entendemos que nós somos esse homem, que nós somos esse homem miserável, que nossa boca está cheia de maldição, de amargura, nossos pés são velozes para derramar o sangue, em nossos caminhos há destruição e miséria, e o Espírito Santo trabalha na nossa mente, nós quebramos o orgulho, porque apesar que nós estamos vivendo no período laodiceano, mas nós não devemos nos encaixar como um caráter laodiceano, que é um caráter orgulhoso, que acha que está tudo bem, que Deus é obrigado a aceitar tudo que nós fazemos, que Deus não é minucioso, que nos pequenos detalhes não há importância, que Deus não vai levar em consideração pequenos atos. Isso é o caráter laodiceano. Nós temos que ter o caráter filadelfiano. Nós, quando tivermos um caráter contrito filadelfiano, reconhecedores de que somos incapazes, de que por mais que façamos tudo o que pudermos fazer para o bem da humanidade, para o nosso, isso não é o suficiente, isso faz parte, mas não é o suficiente para a nossa remissão. Então, nos tornamos incapazes, como disse o apóstolo Paulo, palavras bonitas, miserável homem que sou. E olha que o apóstolo Paulo julgava fazer um grande serviço para a obra de Deus. Mas quando ele reconheceu que tudo que ele fez era em vão e que apenas Jesus poderia fazer por ele aquilo que era incapaz dele fazer, então ele saiu de seus lábios, miserável homem que sou. Quero considerar um outro texto com os irmãos, que nós lemos agora. Pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós mesmos, isso é dom de Deus. Então, o processo de a salvação, ato, é a justificação. Toda vez que os irmãos ouvirem justificação, é perdão. Lembrem-se do sacrifício do cordeiro lá no santuário. É por isso que é muito importante nós entendermos os símbolos do santuário. Quando alguém levava um cordeiro ao santuário, ele levava pela fé. Ele sabia que aquele cordeiro não tirava o seu pecado. Então, ele levava o cordeiro pela fé. Ele depositava na cabeça do cordeiro o seu pecado pela fé. E pela fé ele saía alegre, confiando que o seu pecado havia sido perdoado. Então, a justificação é um ato. É quando Jesus pega o seu manto de pureza e põe sobre nós e nos apresenta diante de Deus. Mas para usar esse manto de pureza, o caráter de Cristo, no ato justificação, no perdão, tem que haver contrição. No livro de Atos, capítulo 3, versículo 19, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados. Então, deve haver um reconhecimento de que nós somos incapazes. Aquele caráter, aquele pensamento laodiceano de que nada temos falta, de que estamos bem, que frequentamos a igreja, devolvemos o dízimo, damos as ofertas, isso é suficiente. Vamos à escola sabatina, vamos aos cultos, cumprimos com as regras da igreja em partes, e muitos são levados a pensar, isso já é suficiente, Deus é obrigado agora a me salvar porque eu estou cumprindo algumas regrinhas da igreja. Eu quero lembrar-vos o que diz no Espírito de Profecia, que estar com o nome da igreja não é garantia de salvação. Há um pensamento no Espírito de Profecia que diz assim: o que é perdão? É quando sentimos tristeza pelo pecado, ou seja, quando reconhecemos isso que nós lemos aqui, que Paulo diz aos Romanos, que nós somos impuros, nossa garganta é um sepulcro aberto, todos se desviaram do caminho e juntamente se tornaram inúteis. Quando sentimos tristeza pelo pecado, vergonha pelo que nós fazemos no passado,
nos afastamos do pecado, porque às vezes nós sentimos tristeza pelo pecado, mas continuamos ao redor dele e namorando com o pecado. Então o perdão não virá. Então, para sermos justificados, como diz aqui no versículo 24 de Romanos capítulo 3, sendo justificados livremente pela sua graça, através da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus estabeleceu para ser uma propiciação através da fé no seu sangue, para declarar sua justiça perante remissão dos pecados que são passados. Então, quando nós entendemos que nós somos os pecadores, que nós somos, como disse esses dias um internauta, ele disse assim, quando eu olho para aqueles filmes que retratam a crucificação de Jesus, e vejo que Barrabás foi trocado por Jesus, eu sinto-me indignado. Eu não aceito que Barrabás fique vivo no lugar de Jesus, até eu entender que eu era Barrabás. Então, nós somos esse pecador, nós somos o Barrabás. Nós nos desviamos do caminho, nos tornamos inúteis, somos pecadores. Então, nesse momento, quando nós reconhecemos que nós somos inúteis, pecadores, e isso eu digo, só podemos reconhecer quando o Espírito Santo atua aqui na nossa mente e nós aceitamos, porque o Espírito Santo pode atuar, mas nós também podemos rejeitar. Nesse momento, justificados, queremos dizer perdoados. Então, o perdão é quando nós reconhecemos que nós somos incapazes de alcançar o perdão divino. Nesse momento, somos justificados. E agora, o que nós podemos fazer? Depois que nós somos justificados, o que nós podemos fazer? Ainda falando do processo de justificação, aqui nós temos em Romanos capítulo 3, versículo 21. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, tendo testemunho da lei e dos profetas. Ou seja, hoje, para sermos justificados, nós não precisamos mais levar um cordeiro ao santuário, sem a lei sacrificial. Hoje nós somos justificados pela fé. Mas então quer dizer que lá no passado, os israelitas eram justificados pelas obras? Era pela fé também. Como eu disse aos irmãos, eles levavam o cordeiro ao santuário pela fé no sacrifício futuro de Jesus. Mas aqui Paulo diz, agora nós não somos, agora se manifestou a justiça de Deus sem a lei. O apóstolo Paulo não está se referindo à lei moral dos 10 mandamentos. Ele está se referindo à lei cerimonial. Hoje nós não precisamos mais sacrificar cordeiros para receber o perdão divino. Hoje é pela fé, como era no passado. Porém, aquele ritual foi tirado. A justiça de Deus que é pela fé de Jesus Cristo. Jesus é o nosso cordeiro. E sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Sendo justificados, ou seja, perdoados, livremente por sua graça, através da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus estabeleceu para ser uma propiciação através da fé no seu sangue, para declarar a sua justiça pela remissão dos pecados que são passados na paciência de Deus. Portanto, versículo 28, concluímos que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então, portanto, concluímos que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Que obras da lei são essas? As obras da lei cerimonial. As obras que eu precisava levar um cordeiro para ser sacrificado, que eu precisava fazer ofertas no santuário, ofertas queimadas. Então, essas obras da lei foram abolidas. Mas as obras da lei moral, é o que nós vamos falar agora, elas continuam, porque elas são a prova da minha fé. Então, o apóstolo Paulo, ele fala aqui em Hebreus, capítulo 12, ele diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus.
Então, enquanto a justificação, o perdão, é um momento, é quando nos arrependemos e reconhecemos que nossa indignidade nos incapacita de receber o perdão divino, é um ato. Depois desse ato, depois que somos perdoados, o Espírito Santo nos diz: agora você precisa fazer um processo. É uma escada da perfeição, a escada de Pedro. Você precisa subir degrau por degrau, porque lá no topo da escada está Deus, esperando você para entrar com você nas mansões celestiais. Os irmãos entendem que o mundo prega que a salvação é apenas a justificação, que nós precisamos apenas olhar para Jesus e sermos perdoados, e agora, não importa o que nós fazemos, nós estamos salvos. É um engano maligno e fatal que levará muitos a perder as mansões celestiais. Porque depois que nós somos perdoados, nós precisamos passar pelo processo da mudança. Vocês imaginam se Deus nos levasse para o céu do jeito que nós somos, com esses defeitos, com essas brigas, com esses atritos que às vezes nós temos? Imagina o caos que nós iríamos causar nas mansões celestiais. O próprio Satanás ia dizer a Deus: eu também quero voltar ao céu, porque eu não pude ficar aí por causa do meu caráter manchado. Então, é por isso que Deus está nos dando esse tempo e é a oportunidade de fazer as mudanças. Então, o que é a santificação? A santificação é a mudança de caráter. É o passo a passo para mudarmos o nosso caráter. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque nós já estudamos bastante sobre a escada de Pedro. Então, essas mudanças que precisamos fazer. A irmã Ellen White, ela diz que nós sozinhos não conseguimos mudar o caráter. A única coisa que nós podemos fazer é entregar a vontade a Deus, e Deus vai operar em nós o querer e o fazer. Mas Deus precisa da minha cooperação. Enquanto no processo do perdão, eu não coopero, eu aceito, eu reconheço. Já no processo da santificação, eu preciso cooperar, eu preciso fazer algo, eu preciso... não é que os meus esforços vão me levar à santificação, mas eles contribuem. Então, a salvação, justificação, é pelos méritos de Jesus. Eu apenas preciso pedir e aceitar. Lá em 1 João, capítulo 2, diz assim: meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Então, percebam que Deus condiciona o perdão ao nosso advogado. Sem ele, não há perdão. Então, eu preciso ir a Jesus e aceitar o seu perdão. Eu preciso aceitar a sua mediação. Então, eu não posso mediar, inclusive aqui no nosso planeta, a lei diz que se você não quiser um advogado, você pode se defender sozinho no tribunal. No tribunal celestial, não. Se você não aceitar a mediação de Jesus, advogado, nada feito. Porque lá no tribunal precisa ser oferecido um sacrifício. E o nosso sacrifício é como trapo de imundícia. Apenas o sacrifício de Jesus, quando ele mostra as mãos ao Pai, é suficiente para nos perdoar. O sangue de Jesus é quem pode nos perdoar. Então, a santificação, ela é um processo. E ela também acontece pela fé. Pela fé, ela acontece. Aqui no livro de Atos, capítulo 26, no versículo 18, diz assim: para abrir-lhes os olhos e os converteres das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que eles possam receber o perdão dos pecados, a herança dos santos, a herança entre os santificados pela fé em mim. Então, quando nós passamos pelo ato perdão, nós vamos para o processo santificação. A santificação é bem detalhada no livro de Tiago. Tiago diz assim, olha, a fé sem as obras é morta. Então ele diz assim: mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé através das minhas obras. Então, aí que vem as obras, no processo.
O que são as obras? Podemos exemplificar bem detalhado. Nós temos diante de nós a reforma de saúde. A reforma de saúde é um processo que todos nós precisamos passar. Sem passar por esse processo, nós não conseguiremos receber a chuva serôdia, porque está condicionada. Lá no livro Conselho sobre Regime Alimentar, lá diz que se nós não fizermos esforços, se nós não abandonarmos certos hábitos e alimentos impróprios para o nosso corpo, o Espírito Santo não virá em nosso auxílio. Ele não será dado a nós. No livro de Atos, capítulo 5, no capítulo 5 diz assim, o Espírito Santo é dado àqueles que lhe obedecem. Então, se nós não obedecemos a Deus na reforma de saúde, nós não receberemos a chuva serôdia. Então, obras, o que eu preciso fazer no processo de santificação? Eu estou decidido agora, um exemplo que eu estou citando, eu já deixei, eu estou decidido agora a parar de comer queijo. O que eu posso fazer? Eu posso evitar de comprar, porque quem compra o queijo não é o anjo que vem na minha casa, sou eu que passo cartão, eu que dou o dinheiro. Então eu posso pedir a Deus, pela fé, poder para não comprar mais esse artigo. E Deus me dá o poder, mas a decisão de passar o cartão é minha. A decisão de colocar um pedaço na boca é minha. Então entenderam como a santificação ela depende dos nossos esforços. Então nós precisamos fazer algo, não sozinhos, mas com o poder do Espírito Santo. É Ele que põe aqui na nossa cabeça a vontade de não querer mais comprar, mas mesmo assim o inimigo vai nos tentar dizer, não, eu vou comprar. Então, no processo de perdão, eu preciso apenas aceitar a minha situação degradante e pedir a Deus, reconhecer a minha fraqueza, a minha fragilidade e a minha incapacidade. Eu tenho que me tornar um pecador contrito, um pecador arrependido. Já no processo de santificação, também é pela fé, também é por Deus, mas exige de mim algum esforço para subir o degrau após o outro. Depende de mim também a santificação. É isso que o mundo não aceita. O mundo acha que nós somos justificados pela fé, basta olhar para o sacrifício de Jesus, estamos perdoados, estamos salvos. Só que eu estou perdoado, mas eu não estou santificado. Santificado para morar com Deus. Porque como que eu vou conviver com Deus com hábitos ainda corruptos? Eu recebi o perdão, mas os meus hábitos ainda são corruptos. Eu não consigo morar com Deus. Porque eu posso até receber o perdão, mas as minhas falhas de caráter vão me incapacitar a morar com Deus, a conviver. Como eu disse aos irmãos, imagina se nós fôssemos levados para o céu com as nossas birras, com as nossas irreverências, e aí diante do trono de Deus, Deus mandasse nos fazer algo e nós não gostássemos e saíssemos batendo o pé, birrando, gritando. Não dá nem para imaginar, porque o pecado ele não pode mais voltar para o céu. É por isso que nós passamos, por isso que a salvação é um assunto extenso, que tem que ser bem detalhado. A justificação é uma coisa, é um perdão, é pelos méritos de Jesus. A salvação é a santificação é pela fé, mas exige do pecador um esforço. E é um esforço que é mínimo perto do esforço de Deus. Às vezes a gente acha que mudamos por nós mesmos. Não. Às vezes achamos que deixamos certos alimentos por nós mesmos. Também não. Nós apenas contribuímos, nós atendemos à operação do Espírito Santo e fizemos algo. Quando o povo de Israel estava diante do Rio Jordão para atravessar, Deus disse, vocês vão atravessar, mas primeiro vocês têm que entrar na água e já ir caminhando. Quando eles já estavam com a água na cintura, o rio se abriu. Eles entraram, exigiu esforço deles. Foi pela fé. E Deus agiu. A mesma coisa foi no Mar Vermelho. Eles já estavam dentro da água quando tudo aconteceu. Então, irmãos, eu quero dizer aos irmãos que esse assunto da salvação, ele se desdobra em vários assuntos. Perdão, que é a mesma coisa de justificação. É esse assunto que nós devemos levar ao mundo hoje,
o perdão pelos méritos de Jesus e a santificação através da obediência aos mandamentos de Deus. A santificação, ela só é possível quando nós contemplamos os mandamentos de Deus como se eles fossem, como realmente eles são, o caráter divino. Então, quando nós olhamos a lei de Deus apenas como regras que nos impedem de fazer muitas coisas, nós acabamos tomando repulsa da lei. Mas quando nós olhamos para a lei como parte do caráter divino, porque ela é um caráter divino, a Sarah White, ela diz que os 10 mandamentos são a transcrição do caráter de Deus. Então, o caráter de Deus é a transcrição dos 10 mandamentos. Então, quando nós olhamos para os mandamentos como o caráter divino, que nós precisamos adquirir aquele caráter, então aí nós estamos passando pelo processo da santificação. Para chegar à glorificação, que é na volta de Jesus, porque hoje nós podemos mudar esse pedaço aqui do nosso corpo. Hoje nós podemos mudar a mente. Romanos, capítulo 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis com este mundo. Mas esse restante do corpo vai ser na volta de Jesus. E só receberá a glorificação, a mudança do corpo físico e a eliminação do pecado total, quando nós passarmos pela justificação, e só passa pela justificação quem aceita que Jesus pode perdoar o seu pecado e que ele é incapaz de se recomendar a Deus. Se ele for sozinho para o tribunal celestial, ele não... Agora fechou. Agora, eu quero ler, para finalizar, eu quero só comentar um pouco o que é justificação, o que é santificação, para fixar melhor na memória. Aqui no livro Ide e Ensinai, nós temos uma parte que fala sobre justificação e santificação. Diz assim: justificação é a lavagem e regeneração pelo sangue de Jesus. Santificação é andar com vestes brancas. Justificação é a graça que nos salva da desobediência. Santificação é a graça que nos leva à obediência. Justificação nos liberta dos pecados da ignorância que nós cometemos lá no passado. Santificação nos impede de voltar aos antigos pecados. É prática, né? Justificação é o abandono do mundo. Santificação é não deixar-se novamente voltar ao mundo, ao pecado. Justificação é a conversão do ladrão na cruz. O ladrão da cruz não teve tempo de santificar-se. Ele apenas foi justificado porque ele não teve mais oportunidade de viver uma vida santa. Ele foi justificado pela fé. Mas a santificação é a vida de Enoque, que andou com Deus uma vida inteira. Enoque teve a oportunidade de andar com Deus. Justificação é a cura da alma. Santificação é ir e não pecar mais. Isso me lembra das curas de Jesus, quando Jesus justificava e depois mandava se santificar. Jesus disse para certo doente: seus pecados estão perdoados, vais e não peques mais. Justificação foi o momento que Jesus perdoou os seus pecados. Santificação foi quando Jesus disse para ele: vai, viva uma vida sem pecado, não volte mais a esses pecados. Justificação é descobrir a pérola de grande preço. E santificação é a lapidação dessa pedra, é um processo. Justificação é o que Deus tem feito. Santificação é o que Deus requer de nós e pode ser feito através de nós. Os irmãos entendem que a justificação é um processo divino. A santificação tem a nossa cooperação passo a passo. Justificação é quando você traz um barco do fundo do oceano e bota e levanta ele para cima. Coloca ele na superfície.
Santificação é não deixar o barco afundar de novo, deixar ele navegando no oceano. Então, justificação é entrar naquela nuvem que vai levar para o céu. Santificação é a longa viagem que vamos até o céu. Então, a justificação é o início. A santificação é a estrada que nós vamos alcançar até a glorificação. Então, irmãos, esse aqui era um assunto do perdão e da salvação. Eu espero que os irmãos tenham entendido um pouco. A justificação é quando nós nos tornamos pecadores contritos, quando vamos a Jesus nos humilhando e pedindo a Ele ajuda. Senhor, me defende no tribunal celestial. Eu não tenho capacidade para isso. Santificação é quando Jesus nos defende no tribunal celestial e diz: agora vais e não peques mais. Justificação é quando nós somos perdoados. Santificação é quando nós vivemos uma vida sem voltar ao lamaçal do pecado. Amém. 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 Glória